Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Science Cast. O meu nome é Vasco Matos Trigo. O tema da nossa conversa hoje é a ecologia das populações e das comunidades. Isto porque o nosso convidado é António Mira, que é diretor do programa de doutoramento em Biologia da Universidade de Évora, onde é professor catedrático. Muito obrigado por estar connosco. Eu é que agradeço, é um prazer. Biologia da conservação é um dos temas de seu interesse. É para conservar as espécies, conservar as pessoas, é para conservar o quê? É para conservar tudo. Espécies, sempre com o contributo das pessoas e numa perspectiva de haver uma coexistência e qualidade de vida para pessoas e também um bom estado de conservação das espécies e dos habitats numa altura em que as pressões sobre o meio natural são de facto muito grandes, cresceram muito nos últimos, desde a Revolução Industrial, mas em particular desde 1950 e portanto esta área da biologia é mais atual que nunca para responder aos desafios que nós estamos a colocar ao planeta. Nós queixamos-nos por vezes, ouvimos queixas sobre algumas espécies que em extinção ou até mesmo extintas, mas por outro lado também há novas espécies que são descobertas. Uma coisa não equilibra a outra? Não, eu acho que estas coisas são coisas diferentes, não é? Há uma série de espécies que estão a ser extintas mais recentemente, sobretudo por pressões humanas de diferente natureza, relativamente às novas espécies que são descobertas. Muitas vezes são espécies... Há dois, eu diria que classificaria em duas categorias. Há umas que são novas espécies que são descritas porque nós temos novas ferramentas, nomeadamente da genética, que nos permitem distinguir coisas que anteriormente, porque do ponto de vista da morfologia externa, eram muito semelhantes. Nós classificávamos tudo como uma única entidade. E, portanto, há muitas novas espécies que estão a ser descritas que derivam nós termos esse novo conhecimento da genética e percebermos que são entidades distintas. E depois há, por vezes, descobertas de novas espécies completamente diferentes. A maior parte das vezes são insetos. Nós ainda temos um conhecimento muito pouco profundo sobre as espécies de insetos. De vez em quando uma nova espécie de mamífero, de facto, que não se esperava, mas obviamente que isto não pode ser Não é um balanço, não é uma folha de Excel, né? Que se faça com uma folha de Excel, exatamente. Também peixes, não é? Por vezes aparecem novas espécies de peixes que não se conheciam, sei lá, porque eram em profundidades onde o homem não tinha acesso, por exemplo. Sim, era uma das descobertas, já não é muito recente, mas, por exemplo, o selacanto, que era uma espécie que estava dada extinta há vários milhões de anos, foi encontrado no mercado no sul da África à venda por uma pessoa que conhecia o peixe, eu não sei se era paleontólogo, e acabou por ser uma descoberta ou uma redescoberta para a ciência de uma espécie que se julgava extinta, e hoje já há mais que uma espécie descrita até em diferentes regiões do mundo. Em vários países e em Portugal também há muito o abandono das zonas agrícolas, digamos assim, as pessoas vão para as cidades, não é? Isso não é favorável para a vida animal nesses locais? Assim, depende sempre dos requisitos das espécies. Há espécies que, de facto, precisam de ter alguma tranquilidade, estar longe de qualquer perturbação humana, e se usarem, por exemplo, zonas de mato como refúgio, estas zonas abandonadas, tendencialmente, se não houver nenhuma interferência, vão evoluir para matos. É bom. Se, por exemplo, se pensarmos por outro lado, por exemplo, há espécies também que precisam de zonas abertas. Estou-me a lembrar algumas aves que as pessoas conheçam, a petardas, ou aquelas espécies que vivem nas pseudo-estepes aqui de Castro Verde. Esse aí, o abandono nessas áreas de terrenos, caso acontecesse, não é uma zona onde isso esteja a acontecer muito, iria retirar o habitat de um grupo de espécies que é muito ameaçado em termos de conservação. Portanto, eu acho que é bom haver algumas zonas que não tenham intervenção humana, que possam evoluir, só que também grande parte da nossa fauna que nós temos atualmente está de alguma forma adaptada também à presença humana. Agora, haver locais de refúgio sem que nós tenhamos intervenção,
pontualmente acho que é relevante. Não sei se este abandono muito no interior, de forma um bocadinho, em alguns casos, em grandes extensões, se é de facto muito, muito bom para a biodiversidade. Não tem esse balanço, mas haver algumas áreas, para mim, é significativo e é importante. Embora, do ponto de vista social, queira também dizer alguma coisa que não seja muito positivo, Sim, não é? sim. António Mira desenvolve a sua atividade na Universidade de Évora, portanto, numa zona do interior, no Alentejo. Nessa zona houve muitas modificações por causa das migrações para o litoral? É assim, nós tem havido, sobretudo nos últimos anos, não tanto pelas migrações. Primeiro, nos anos 50 e 60, houve de facto algum despovoamento das pessoas que vinham ali na zona onde eu vivo, vinham muito aqui para Lisboa, e sobretudo para os arredores de Lisboa, para Almada, para a margem sul, porque à procura de oportunidades, porque não havia muitas oportunidades e, portanto, houve um decréscimo da população. Agora, o que nós temos já nos últimos 20, 25 anos são alterações de outra índole, não é? Nós, nas grandes planícies do Alentejo, naquelas zonas abertas, hoje estão a ser completamente substituídas por áreas de agricultura intensiva, primeiro olivais, amendoais, produção de abacate, e isso, na minha opinião, isso sim preocupa-me bastante. Primeiro pela extensão em que isso está a ocorrer e porque depois são paisagens muito homogéneas, portanto pouco favoráveis à existência de muitas espécies. E eu acho que isso está a ter um impacto na presença de algumas espécies, nomeadamente algumas que possam estar mais ameaçadas, que acabam por contribuir para o declínio, e são grandes áreas em que isso está a ocorrer. Uma área que sei que também que estuda são os efeitos das estradas e autoestradas que se constroem, não é? Se calhar para as pessoas virem mais depressa para o litoral ou não é? E depois isso também tem influência e impacto nas populações, porque há notícias de animais que são atropelados, que são mortos, não é? Sim, a questão dos atropelamentos é uma questão que eu, quando comecei a trabalhar nela, sabia que era um problema para a conservação, não imaginava que tivesse uma magnitude tão grande. Eu comecei a trabalhar quase por acaso. Eu trabalhava no Parque Natural da Serra de São Mamede, na zona de Porto Alegre, vivia perto de Évora e fazia todos os fins de semana, à segunda-feira, depois voltava à sexta, cerca de 110 km de estrada, e fartava-me de encontrar animais atropelados, e até que resolvi fazer essa contabilidade. E a certa altura, quando voltei para Évora, quando entrei aqui na Universidade de Évora, resolvi fazer como tinha todos os dias que me deslocar entre Montemor e Évora, cerca de 30 e poucos quilómetros, porque eu vivo em Montemor, vou fazer isto diariamente. E quando comecei a fazer diariamente, fiquei de facto abismado. Eu não queria acreditar no número de animais que morriam, e sobretudo de todo o tipo de animais, desde o animal mais pequenino, o morcego mais pequeno que pesa 4, 5 gramas, até aos javalis, sim. que podem pesar à volta de 100 quilos, tudo isso se encontrava. Nós, no primeiro ano que fizemos esse levantamento exaustivo de animais atropelados, nós encontramos em 37 km de estrada, encontramos à volta de 4.400, 4.500 animais de toda esta diversidade de espécies, de mais de 100 espécies. Isto dá quase 120 animais por quilómetro por ano. E como é que se pode contrariar isso? É assim, as estradas são necessárias para as pessoas passarem, não é? Claro, as estradas... como é que se consegue evitar esse... Eu sei que às vezes há formas de criar passagens, túneis, mas isso é eficaz. É assim, hoje... O animal não tem lá uma placa a dizer, olha, é por aqui que tem que ir, né? Tem um semáforo, não é? Não, temos que os direcionar, por exemplo. Quando fazemos passagens de fauna ou adaptações de passagens hidráulicas, são aquelas passagens que já existem em todas as estradas para haver a escorrência de água, nós queremos que os animais, se possível, passem por aí em vez de passarem na superfície da estrada. E conseguem se educar para isso? Nós manipulamos um bocadinho o comportamento deles, colocando também vedações na envolvência desses locais, e eles depois tendem a ir ao longo da vedação para passarem
por baixo. Essa é uma das formas. Também podem ser, às vezes, construídas passagens específicas para fauna. Em muitos países do centro e norte da Europa, isso é uma prática comum quando se constroem novas estradas. Em Portugal já se fizeram algumas, poucas, mas não é assim uma prática muito institucionalizada. Mas da mesma forma não podemos colocar só uma passagem. Temos que colocar também alguma forma de direcionar os animais para aí, porque senão era como que encontrar uma agulha em palheiro, saber que é aqui que temos que passar. E isso é muito usado por várias espécies. Por exemplo, os mamíferos carnívoros, que são um grupo que, pronto, porque são carnívoros, têm menos têm densidades populacionais menores e territórios maiores e, portanto, alguma mortalidade é suscetível de afetar mais as populações, usam bastante essas passagens. O lince ibérico, por exemplo, se elas forem corretamente implementadas, é uma forma de minorar o risco de atropelamento, que é uma das questões graves dos programas de reintrodução, é haver uma mortalidade muito elevada por atropelamento de linces, como acontece em Portugal, julgo que desde... Mas ainda assim conseguiu-se recuperar um pouco a população de lince ibérico. Sim. Foi graças a práticas desse tipo de criar mecanismos e... Eu acho que foi por muita coisa. A questão de diminuir o atropelamento também é importante, mas o mais importante foi, de facto, ter havido sucesso na reprodução em cativeiro e ter-se conseguido animais também com património genético distinto, portanto uma população capaz de se adaptar às novas condições que fosse libertada. E depois... os animais estarem a estabelecer-se bem na natureza, terem condições de se reproduzir e estarem a expandir a sua área de distribuição. O que acontece é que alguns destes animais morrem por atropelamento. Neste momento, no balanço que nós fazemos sempre, os que morrem por atropelamento, os nascimentos que ocorrem da população está a crescer de forma significativa. Contudo, quer por razões éticas, quer por razões de conservação, de facto, e até razões de segurança rodoviária, se conseguirmos, de alguma forma, evitar essa mortalidade, que 30 animais é significativo, no espaço, estamos a falar de cerca de 10 anos, julgo eu que foi no final de 2014, que foram reintroduzidos os primeiros linces em Portugal, acho que é importante. Portanto, é uma medida que contribui para o sucesso desta reintrodução. Eu não diria que é uma medida mais crítica ou que mais contribui, mas contribui com certeza para o crescimento da população de lince que nós estamos a observar neste momento em Portugal e que é considerado em todo o mundo um programa de reintrodução de sucesso. Sim. Portanto, há essas medidas que podem ser tomadas, lá está, na construção das estradas, com essas passagens, mas também a própria utilização do solo, o tipo de culturas que se aplica, também influencia, não é? Criar habitats propícios às espécies, neste caso ao lince, mas de outras também, ou não? Claro, assim, os habitats é a questão fundamental para que os indivíduos, portanto as várias espécies, possam se estabelecer de forma permanente ou de forma regular num determinado local. Portanto, a questão dos usos do solo é fundamental. Não só habitats em que as espécies... Há muitas espécies com requisitos diferentes. Espécies preferem zonas florestais, zonas agrícolas de moderada intensidade, zonas úmidas. E depois, é importante não só ter esses habitats onde as espécies residem, mas também dar-lhe condições para que elas possam dispersar entre diferentes manchas de habitat. Porque, imagine, nós temos uma mancha de habitat muito boa para linces, uma área de habitat muito boa para linces. Mas a área até é uma área relativamente pequena, são 50, 60 km quadrados. Uma população de lince, a longo prazo, não consegue sobreviver aí. Precisa de mais e, portanto, precisa de haver trocas de indivíduos, precisa de haver algum refrescamento genético com chegada de indivíduos e que essa população também dê indivíduos a outras populações. E uma das coisas que é importante quando nós fazemos gestão, e neste caso recuperação restauro de habitats, é pensar não só nos habitats de residência, como nos corredores que possam existir entre esses habitats para haver trocas de indivíduos, uma vez que isso é, a longo prazo, a forma de garantirmos que a população persiste. E, infelizmente,
quando fazemos este planeamento, muitas vezes não se pensava, agora mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, isso já começa a acontecer, não fazemos um planeamento de facto como é que os indivíduos se vão deslocar, como é que vai haver garantia de que há troca de indivíduos e que há liberdade, há capacidade de movimento na paisagem para evitar consanguinidade e populações fechadas que a longo prazo não conseguem persistir. Nós vemos entidades da sociedade civil, associações ambientalistas que defendem, portanto, os animais e esse tipo de práticas. Depois temos essas entidades fazem pressão que podem, com mais ou menor eficácia, serem entendidas pelos decisores políticos, não é? Mas depois há um outro elemento que são as populações, as pessoas que veem, então, mas aqui agora tenho que aguentar aqui com os linces, ou que diz com os linces, diz mais algo que me parece mais grave, que pelo menos ouvem-se queixas, os javalis. Eu ainda há pouco, há uns dias, há umas semanas, ouvi uma conversa no Alentejo, precisamente, sobre javalis ali na zona de Reguengos, em Monsaraz. Que também, e depois o carro ficou destruído porque atropelou. Agora os javalis vêm para aqui agora chatear e vêm para aqui prejudicar-me. Como é que se gera esse sentimento que pode ser contrário àquilo que se pretende da preservação das espécies? Não, no caso do javali, eu acho que população e conservacionistas, ONGs e investigadores estão todos de acordo. Sim. Nós temos um problema de conservação da natureza por termos demasiados javalis. Há excesso de javalis. Excesso de javalis. Portanto, os javalis têm crescido exponencialmente nos últimos anos, em Portugal e em muitos países da Europa. Estão presentes em todo o território. Não têm praticamente predadores naturais, pelo menos na zona centro e sul não há lobos, e portanto têm mesmo a caça ao javali, apesar de agora estar muito facilitada, dada a grande quantidade de animais que existe, não é suficiente para que a população deixe de crescer e para controlar a população. E, portanto, os javalis estão a crescer. E, portanto, aqui não há nenhum conflito com as populações. Nós estamos de acordo que é necessário fazer algum controle das populações de javali, porque os próprios javalis têm interferência muito negativa com algumas espécies, por exemplo, que nidificam no solo, ou espécies fossoriais, etc. E, portanto, eles passam e destroem tudo. Exatamente, são um problema de conservação e, portanto, nós também achamos que têm que ser controlados. E aquelas organizações que defendem quase extremisticamente, que são de facto mais fundamentalistas na preservação. Não, senhor, não se matam os animais. Como é que isso... não há fundamento científico aí, pois não? É mais... Sim, eu diria que isso não é biologia da conservação. Isso tem a ver com os valores, com a atitude que as pessoas podem ter em relação à morte dos animais, coitadinhos. Eu percebo isso. Exatamente, tem o seu fundamento. Tem o seu fundamento. Eu pessoalmente também não gosto de matar animais. Com certeza. Mas há certas circunstâncias em que nós vivemos num mundo tão desequilibrado, tão diferente, que há espécies que têm tendência a prosperar e prejudicam outras espécies de forma muito significativa. Eu acho que o javali é um caso desses e, portanto, se pensarmos cientificamente em termos de conservação, faz todo o sentido ter programas de controlo de javalis, porque vão ficar a afetar uma série de espécies, algumas das quais podem estar ameaçadas, pequenos ratinhos, insetos do solo, etc. E aves que nidificam no solo vão com certeza ser muito afetadas pelos javalis, para além depois de haver também segurança rodoviária. Há acidentes muito, 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 muito graves. As questões também das transmissões da transmissão de doenças ao gado, que do ponto de vista económico é um impacto muito, muito significativo. Portanto, eu diria que, mas eu acho que, não sei, é quase consensual, tendo se calhar alguns grupos muito específicos desta questão de olharem para a morte como uma forma que vem como sendo um fator inaceitável, sobretudo se a morte é provocada pelos humanos, mas eu acho que isso não é conservação. Faz falta mais informação às pessoas, formação, se quiser, fundamentada cientificamente. Aquilo que está aqui a dizer, não é? Explicar isto às pessoas com fundamentos não só teóricos ou emocionais, não é? Mas com fundamentos científicos.
Deveria haver mais programas nesse sentido? Claro que sim. A informação e o comunicar com as pessoas é fundamental para termos, primeiro porque as pessoas compreendam algumas medidas de conservação que possam, ou que elas achem que podem estar a interferir com os seus interesses. Não é possível fazer conservação sem ter o apoio das pessoas, isso eu já aprendi, Claro. Ao longo do tempo. E para ter o apoio das pessoas é preciso que as pessoas compreendam o que é que se está a fazer. Há uma história engraçada que se passou num projeto que nós tivemos e que acabou há 3 anos, que é o Lifelines, e que foi colocado um sinal de perigo sobre atupelamento de anfíbios e que tinha um sapo assim, estilizado. Esse sinal foi muito mal recebido pelas populações, porque as pessoas achavam para que é que servem os sapos? Porque é que nós estamos a gastar dinheiro a fazer sinais para as pessoas não atropelarem sapos? E, portanto, isto não faz sentido nenhum. Eu lembro que uma das mensagens que recebemos, eu lembro perfeitamente porque foi a que me ficou registado, foi: para que é que estão a gastar dinheiro a salvar sapos se há bebés a morrer com cancro num hospital? Para que é que precisamos desse dinheiro, não é? Pronto, e depois foi preciso explicar às pessoas, primeiro, que estas verbas, do caso particular do projeto, nem sequer vinham do Orçamento de Estado, eram verbas competitivas destinadas à conservação da União Europeia, que os sapos também têm o seu papel, que controlam pragas de insetos, portanto também tem a ver com a nossa qualidade de vida, e até se os insetos forem transmissores de doenças também ajudam a controlar esses vetores, e pronto. Mas foi engraçado que na população local houve muita aversão, e depois houve alguma campanha local. Eu tive a oportunidade de escrever para os locais regionais, de falar com algumas pessoas, e a atitude eu acho que foi mudando. Portanto, as pessoas, quando compreendem, aceitam, e isso é fundamental, saber comunicar na linguagem das pessoas. Exatamente. Porque esse é o nosso problema. E nesse sentido, os centros de investigação, as universidades, os centros de investigação têm um papel a desempenhar também em criar esse tipo de programas, digamos assim, que às vezes nem é muito, não são muito dispendiosos, é mais a disponibilidade para ir falar a uma associação, uma câmara, não é? Sim. Isso funciona, existe. É sim, existe. Uma das questões, por exemplo, no centro em que eu estou, que é o Instituto Mediterrâneo para o ambiente, para a agricultura, ambiente e desenvolvimento, esta preocupação em envolver as pessoas todas, as que possam estar interessadas numa determinada área, que possam ter interesse, mas também a sociedade em geral, é uma das prioridades principais, e é fundamental. E há muitos grupos organizados por exemplo, de produtores de gado, de produtores de cortiça, que estão a trabalhar com os investigadores conjuntamente para conseguirem simultaneamente resolver questões de conservação e, portanto, implementar projetos de conservação e, simultaneamente, ter uma produção adequada e o seu rendimento, portanto, claro, a produção sustentável. Nós somos procurados muito por pessoas nesse sentido. Muitas pessoas nos pedem: olha, eu tenho esta herdade, gostava de ter alguma produção, mas simultaneamente eu também gosto de biodiversidade, o que é que nós podemos fazer? E cada vez mais nós temos esse tipo de contacto e esse tipo de colaboração. E é uma das coisas que eu acho muito, muito, muito positiva, e que neste centro em particular eu acho que é um fator às vezes diferenciador. Pois, porque não é suficiente dizer às pessoas que não, temos que proteger esta espécie, não. Tem que se lhes mostrar porque é que para eles também é importante, não é? Claro. Isto não é só de um lado, as vantagens não estão só de um lado, não é? Sim. Nós era aquela questão que eu falava dos sapos. Tive de explicar que eles têm um papel, um serviço do ecossistema, eventualmente de controle de pragas, por exemplo, que também beneficia a qualidade de vida das pessoas. E as pessoas depois geralmente entendem quando se explica isto. Às vezes o que nós não temos é dados quantitativos, e isso é mais difícil de passar a mensagem, sobretudo para os decisores, porque esta questão da ecologia, que há tanta coisa às vezes a influenciar, e é aí que nós temos que melhorar um bocadinho. Mas a noção que eu tenho é que quando explicamos e falamos numa linguagem que é adequada, ser uma linguagem demasiado técnica, as mensagens passam e as pessoas, de uma forma geral, aceitam e muitas vezes até colaboram de forma voluntária na implementação de medidas de conservação. O que é que faz um investigador nesta área? Como é o professor António Mira? Olha,
eu comecei... O que é o seu dia-a-dia, digamos assim, em termos de investigação? Já foi muito com trabalho, tinha uma parte, o meu trabalho era sobretudo no campo. Claro. Depois as questões, os laboratórios eram pequenas coisas pontuais, às vezes para identificar espécies, e portanto o que eu fazia no meu dia-a-dia, e fiz durante 15, 20 anos, houve uma altura em que eu fazia diariamente, mas mesmo diariamente, 365 dias por ano, ou quando não tinha alguém me substituía, essa questão do registro dos animais atropelados, com a localização, com a espécie, tentar perceber a idade, tentar perceber o sexo do animal, e fazia sempre isto antes de ir trabalhar para a universidade. Depois há a questão também das aulas e da parte administrativa, que entretanto nos últimos anos tem enchido cada vez mais. Eu praticamente neste momento não tenho disponibilidade para fazer investigação no campo. Mais a gestão dos projetos. Sim, é um bocadinho mais gestão, que é aquilo que eu menos gosto, mas pronto, alguém tem que fazer, não é? Tem que ser. Sim, mas para mim... E alguém com experiência, não é? Sim, moderada, não é assim? Mas para mim, assim, um dia no campo, fazer a amostragem é o melhor que me podem dar. A amostragem de mamíferos, a amostragem de répteis, de anfíbios, é com certeza das coisas que me realiza mais profissionalmente e cada vez que eu infelizmente faço menos. E depois esses dados que são recolhidos são utilizados para contribuir para a definição de políticas públicas, comunicam esses resultados ou publicam só artigos científicos que depois... Desculpe lá, mas quase ninguém lê. É verdade. Não, assim, cada vez mais é-nos exigido que nós, para além da publicação científica, em que nós fundamental e ser reconhecido pelos pares, também que tenhamos contributos para a sociedade e para resolver problemas societais. Aliás, a minha filosofia, eu na parte de investigação que fiz, pensei sempre que fosse aplicada, não é? A questão, por exemplo, da diminuição da mortalidade, também da diminuição dos riscos de acidentes rodoviários graves com animais de médio e grande porte. Portanto, e tentamos também produzir guias, programas, vídeos, e nesse projeto que eu falei, que era um projeto LIFE de grandes dimensões, esse tipo de material foi produzido em abundância, para além de também ter sessões abertas às populações, fóruns de discussão entre investigadores e publicação e a população em geral. Isso é cada vez mais frequente, faz parte do dia-a-dia dos investigadores. No jornal, que já há pouco referiu, não é? Sim, este tipo de programa que estamos agora aqui a fazer é fundamental. Tentamos também, é um ótimo contributo para isso, e é preciso. Professor, com muitos desses dados seguramente ajudaram a criar um sistema global de informação que criou aqui há uns tempos, segundo eu investiguei e encontrei esta referência. Esse sistema que tem mais de 1500 layers, portanto, camadas de informação geográfica, em relação com o território, não é? E continua a ser alimentado esse sistema? Esse sistema foi um sistema que nós criámos para a universidade e que tem uma parte que estaria de informação disponível para o público, e inclusive tem parcerias com outras entidades, por exemplo, as infraestruturas de Portugal, que alimentavam a base de dados relativamente aos animais atropelados, mas não era só para as questões de atropelamentos. E depois tinha uma série dessas camadas de layers em formato digital para nós trabalharmos. Portanto, tínhamos camadas com os usos do solo, com a localização das estradas, a localização das ribeiras, a distribuição da informação das espécies, das localizações das espécies, e isso nós usamos para trabalho. O que está disponível mais para o público são alguns layers sobretudo atropelamentos e são sempre disponíveis também a pedido por parte de entidades públicas. Sim, isso vai continuar a ser alimentado, seguramente, porque a realidade vai mudando, não é? É sim, devia continuar a ser alimentado, mas é um sistema caro. Isto nós não temos projetos para os alimentar. Vamos nós falar do financiamento. E é uma questão, esta questão de grande parte do que nós fazemos, estamos sempre dependentes de projetos a 3, 4, excepcionalmente às vezes vêm a 5 anos. Torna complicado fazer ao manter este tipo de soluções a longo prazo, e nós neste momento estamos a sofrer com esse sistema. Nós não temos financiamento para fazer a atualização da base de dados de uma forma profissional. Temos concorrido a muitos projetos, que eu me lembro nos últimos 3 anos, pelo menos 7
nesta área resposta... e não houve resposta. Eu achei, mas enganei-me e é uma das coisas que eu penso muitas vezes, onde é que eu me enganei? Que foi difícil começar, mas quando já tínhamos a estrutura montada, eu pensei, já está montado, não se pode deixar morrer uma coisa com esta dimensão. Achava eu, mas entretanto também as políticas, as prioridades, não estou a dizer só a nível nacional, mesmo a nível mundial, se calhar mudam e fiquei um bocadinho surpreso pela dificuldade que houve em manter financiamento para manter uma estrutura que já estava no essencial montada, não é? E que é útil. E cingia-se, portanto, era restrita ao território nacional? Era assim, nós tínhamos compilação de dados do território nacional, mas tínhamos sobretudo informação no Alentejo, porque também era muito alimentada pelos sítios onde nós tínhamos os nossos projetos, onde íamos buscar certo. a informação. Mas tínhamos, por exemplo, os atropelamentos é para o território nacional, até porque eram alimentados por vários operadores de estradas e também pelas infraestruturas de Portugal. Há características que são comuns, por exemplo, à Espanha e outros, aquilo que estávamos a falar há pouco do tipo de utilização agrícola, a utilização dos solos. Há também intercâmbio, é possível, seria benéfico que houvesse mais intercâmbio com Espanha, porque está aqui ao lado e há características semelhantes. Sim, eu acho que é sempre benéfico. Há algum intercâmbio com a Espanha, mas tudo aquilo que se possa alimentar e intensificar a esse nível é sempre bom. De facto, nós temos uma realidade semelhante. A Península Ibérica é uma unidade per si, não são as fronteiras administrativas que fazem diferença. E, portanto, gerir o território para conservação faz sentido que seja feito de forma transfronteiriça, considerando as unidades de paisagem e não os limites dos territórios. Nós temos alguns projetos com Espanha, aliás também alguns destes projetos que nós concorremos que depois não foram aprovados, também eram em parceria com Espanha, mas faz sentido e há muitas vezes parcerias. Mas acha que há falta de sensibilidade a nível europeu ou há outras prioridades? Porque há alguma justificação? A justificação haverá, falta saber se ela é plausível ou não. Não sei, eu não sei, por exemplo... os temas também são moda, não é? Portanto, as questões das alterações climáticas, sim, agora mais do restart do habitat, e portanto, se calhar, quando nós falamos em fragmentação, em conectividade, que foi uma coisa muito importante, se calhar aqui estava na crista da onda, como se costuma dizer, sim, em termos de investigação na área da conservação da natureza. Hoje a noção que eu tenho é que não se dá tanta importância e eu acho que esta conectividade tem a ver com promover a capacidade de movimento dos animais na paisagem, a tal troca de indivíduos e de genes. Sim. Isso percebe-se que é fundamental para manter populações naturais em estado favorável de conservação a médio e longo prazo, só que eu acho que hoje há outras prioridades. Por exemplo, esta questão das alterações climáticas, e eu... Claramente tem que ser resolvida, não quero dizer aqui que sou aqui um cético de maneira nenhuma, não é negacionista. Mas leva que se calhar grande parte dos recursos estejam a ser canalizados para aí, que é importante, mas há outras questões também de conservação da natureza que podem ir para além das alterações climáticas e que também precisam de ser financiadas e precisam de ser apoiadas. Falou nas modas, hoje em dia é uma moda... que é muito mais do que uma moda, estou a utilizar o termo, que é a inteligência artificial, que ajuda a gerir volumes incomensuráveis de dados, podia ser um contributo importante, ou melhor, podia ser uma ferramenta importante para recolher e tratar esses dados todos que existem, não é? Mesmo de outros países, e portanto, por tudo é... Sim, claramente, é assim, Há alguma coisa que se esteja a fazer, que tenha conhecimento? Com a inteligência artificial, há questões, por exemplo, a nível de mitigação, a implementação de sistemas. Isto acontece sobretudo por questões de segurança rodoviária, está muito avançado na América do Norte, também começa a haver alguns projetos a nível europeu. Julgo que em Portugal ainda não há, pelo menos que eu conheça, nada de significativo implementado. Por exemplo, aqueles sistemas de avisos quando há animais nas estradas e que lançam um aviso para o condutor. Quando são sistemas que também fazem uso da inteligência artificial para perceber a presença do animal num determinado local e depois a comunicação, alguns com sistemas de GPS, portanto tudo isso usa a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, se for bem usada,
é uma ferramenta poderosíssima, não é? poderosíssima e fundamental. E, portanto, deve ser usada, deve-se dizer que se usa e deve-se tirar o máximo partido dela. Também é preciso ter muito, muito, muito cuidado, porque nós não temos ainda... ela trabalha com o conhecimento que está disponível e nós há muitas coisas que ainda não temos certezas e que se calhar essa inteligência artificial pode assumir como certeza. Portanto, eu diria que é uma ferramenta a usar, a implementar, com as devidas cautelas e sempre com alguma monitorização. Sim, mas sim, claramente que é importante usar esse tipo de ferramentas. Muito bem, fica assim esta pista para o presente futuro ou para o futuro próximo. António Mira, muito obrigado por ter estado connosco neste episódio do ScienceCast e até uma próxima oportunidade de podermos conversar sobre estas matérias. Assim também, muito obrigado. O ScienceCast está disponível nas várias plataformas de podcast e também a versão vídeo no YouTube. Obrigado por estar connosco. Até para a semana.